Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica, finalizando o livro de Josué, capítulo 24. É um capítulo muito bonito. Josué já está avançado de idade. Ele convoca todo Israel ali para abençoar, mas também para advertir eles e também para renovar uma aliança com eles. Então, antes disso, ele começa a relembrar aos israelitas a respeito da história dos hebreus, que ainda não são hebreus, mas estão tornando uma nação. E, e ele começa falando a respeito de Abraão, que na época nem era Abraão, era Abrão, e fala que Abrão foi tirado do meio de um contexto de idolatria, que os pais de Abrão eram idólatras. Então nós vemos que até Abrão não foi algo merecido, mas foi graça. E se você for um bom estudante da palavra do Senhor, você vai entender que tudo é graça, não existe mérito, porque se nós falamos sobre a justificação, a nossa salvação, ela é uma obra totalmente divina. Nós estávamos mortos em nossos pecados, nossos delitos, nossos pensamentos eram maus continuamente, não havia esperança, não havia como ter melhoria, mas a graça ela nos iluminou, o Senhor nos concedeu a vida dele, o Espírito dele, por causa do Espírito dele, os nossos pensamentos são renovados pela palavra e pela comunhão com o Espírito, e tudo isso então é graça. Então ele fala lá, versículo 2, olha o que ele fala. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos antepassados, como Terá, pai de Abraão e de Naor, habitavam além do rio e cultuavam a outros deuses, eram idólatras. Então, nosso patriarca Abraão veio desse contexto de idolatria. E a graça, ela está com a gente todo o tempo. Então, tanto a nossa justificação como a nossa santificação é graça. Nós fomos justificados por Cristo e nós estamos sendo santificados em Cristo. E aí ele fala, então, a respeito de Jacó ter ido parar no Egito por causa da fome e que depois tornaram escravo. E o Senhor levantou Moisés e Arão, tirou aquele povo do Egito, fez todos aqueles prodígios lá na terra do Egito e executou juízo sobre os deuses do Egito, levou o povo para o deserto. No deserto, Josué levou o povo para a terra prometida e ele conta a respeito das vitórias. E do versículo 15 ele começa a falar a respeito de uma escolha, quem eles vão escolher para cultuar. E aí, então Josué faz uma aliança com eles. Então, versículo 15 fala: mas se vos parecer mal cultuar o Senhor, escolha outro hoje a quem cultuareis, se o Deus a quem vossos pais que estavam além do rio cultuavam, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas eu e minha casa cultuaremos o Senhor. Então o povo respondeu e disse: longe de nós abandonar o Senhor para cultuar outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Foi ele quem tirou a nós e a nossos pais da terra do Egito, casa da escravidão, e quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos preservou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Versículo 24. 23. José disse agora: jogai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: cultuaremos o Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. E naquele dia Josué fez uma aliança com o povo, e lhe deu leis e normas em Siquém. Algo interessante que eu tenho observado muito forte no livro de Josué é a questão da obediência ao primeiro mandamento. Não sei se vocês perceberam quantas vezes José fala sobre eles amarem o Senhor, sobre eles amar a lei, os mandamentos, os estatutos do Senhor. Ele fala muito a respeito do primeiro mandamento, amar o Senhor com nossa força, com todo o nosso ser. Olha o versículo 22, 5. Olha o que ele fala.
Apenas tente cuidar de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Amai o Senhor vosso Deus, andai em todos os seus caminhos, guardai os seus mandamentos, apegai-vos a ele e a ele cultuai, de todo o coração e de toda a alma. Esse é o primeiro mandamento. Olha o que ele fala no 23, eu até anotei aqui, ó, 23:11. Portanto, tente todo o cuidado de amar o Senhor, o vosso Deus. Então, é algo que eu observei muito no livro de Josué, essa questão da obediência ao primeiro mandamento, de ter um coração voltado para o Senhor. E aí eu anotei aqui no meu caderno algo interessante. Levítico fala muito a respeito da santidade do Senhor. É um livro muito negligenciado, mas é um livro que é muito importante, porque fala a respeito de como nós devemos nos comportar para termos intimidade, para estarmos no conselho do Senhor, para estarmos perto do coração do Senhor. E aí Deuteronômio ele fala muito sobre a obediência à lei, os mandamentos, os princípios do Senhor. E, com, e no livro de Josué nós vemos a questão do esforça-te e ser corajoso. E eu coloquei aqui, não só esforça-te e seja corajoso, mas esforça-te a amar o Senhor, esforça-te a viver o primeiro mandamento. E aí eu lembro que João Batista fala muito isso, né, que o reino dos céus ele é tomado à força. Então nós precisamos gastar energia para, para vivermos a realidade da vida do Espírito em nós. Então devemos sim descansar em Deus, dedicando-se a Ele. Então é isso que eu fiquei pensando aqui no livro de Josué. E aí, irmãos, para terminar aqui o livro de Josué, no versículo 26, ele fala assim, ó: Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus e, tomando uma grande pedra, pôs ali debaixo do carvalho que está junto ao santuário do Senhor e disse a todo o povo: Esta pedra será um testemunho contra nós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos falou. Ela será um testemunho contra vós, para que não negueis o vosso Deus. Então José despediu o povo, cada um para a sua terra. Então, né, ali foi o sinal da aliança, aquela pedra colocada no carvalho ali. E depois Josué, ele morre, e Eleazar também. Josué é enterrado, tanto Josué como Eleazar, o sacerdote, é enterrado nas suas tribos, ali na tribo de, quer dizer, Josué é enterrado na tribo de Efraim, que é a sua tribo, e Eleazar também é enterrado na tribo de Efraim, ó. Versículo 33. Eleazar, filho de Arão, também morreu, e o sepultaram no monte de Finéias, seu filho, que lhe havia sido dado na região montanhosa de Efraim. Lembrando que Eleazar não tinha um território, porque ele era um sacerdote levita, e por isso ele foi enterrado no território de Efraim. Irmãos, espero que tenham gostado da nossa leitura da visão panorâmica do livro de Josué. Eu gostei muito, foi maravilhoso. Nós agora estamos iniciando o livro de Juízes. Já já vou liberar para vocês a introdução aí do livro de Juízes. E, irmãos, meu desejo é que a lei do Senhor, a palavra do Senhor, esteja crescendo no coração de vocês, esteja fortalecendo o espírito de vocês, esteja trazendo brilho e fascínio nos olhos de vocês. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela é digna do nosso olhar, da nossa atenção. E eu oro para que cada dia mais as palavras do Senhor venham a ser escritas em nosso coração com letras de ouro, que essa palavra do Senhor seja como um diamante precioso em nossas mãos, que possamos amar com zelo a palavra do Senhor, sabe? Eu oro para que não veja essa leitura como algo muito superficial, por ser uma visão panorâmica. Eu tenho certeza que o Senhor já falou contigo até aqui no livro de Josué, e eu creio que o Senhor vai falar muito mais. A pessoa que mais deseja
ter comunhão contigo, se relacionar contigo, ser seu amigo é o Senhor, muito mais do que você deseja Ele. Na verdade, você só passa a desejar a presença dele quando você entende o quanto ele te ama. Então, você é afetado pelo amor dele, você é afetado pela bondade dele. E depois que você é afetado, você passa a amá-lo, você passa a desejá-lo, você passa a ser fascinado por ele. Então, eu gosto sempre de dizer que não existe arrependimento sem antes ver que existe algo melhor. Então não adianta eu querer forçar ninguém a se arrepender de nada, sem mostrar para a pessoa que existe algo melhor do que aquilo que ela está vivendo. E esse algo melhor é a presença de Deus. Então ele é digno que nós venhamos perdoar todas as pessoas que têm nos ofendido, que tenham nos magoado, sabe? Porque nós somos aquele que mais ofendemos, não que Deus se sinta ofendido, mas nós somos aqueles que mais viramos o rosto para o Senhor, mais o abandonamos do que todos que possam ter nos ferido ou nos magoado. Mas fique de boa, fique em paz, porque o Senhor não está ofendido contigo, o Senhor não está magoado contigo, Ele é o bom Pai, e esse é o meu desejo, que você esteja sendo fascinado pela palavra do Senhor. Beleza? E é isso. Fui.